neném. Boa noite. Boa noite. Consegui conectar. Não, eu sabia, assim, primeira vez que deu alguma coisa aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, gente? Pessoal, vou pedir ajuda para vocês. Daqui a pouco chega a Deia. Tem uma setinha aqui embaixo. Tá vendo essa setinha aqui? Vocês vão encaminhando para os contatos de vocês. Vou receber então com uma honra muito grande, né? A Andréia Medrado, professora. Eu vou deixar ela se apresentar, ela já está aqui. Andréia, pronto, já coloquei aqui. Boa noite. Bom avisando, pessoal, na setinha. Oi, Olá, Andréia. Ai, tudo deu bom? certo, amor. Tudo bem, graças a Deus. E você, querida? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Eu quero, assim, já começar de agora agradecendo a Andrea. Ela nem sabe que eu fui resgatada, assim, por ela em muitas questões nos meus pensamentos. Lá na época de Orkut, Facebook, e eu sempre quis ter a oportunidade de te falar, Andrea, muito obrigada. Ninguém falava disso, né? E aí, às vezes, eu vi os comentários teus e ficava me questionando, mas será que é isso mesmo? Será que mesmo dentro da igreja? Então, é, às vezes uma frase tua, só uma frase, me impactava e eu passava o dia refletindo, porque eu estava no meio da coisa toda, né? Pela educação, pela cultura, pela música e tudo mais, a gente nem percebe a escravidão que a gente está metido na mente, né? Nos pensamentos. É Então, verdade. louvado seja Deus por todo o trabalho que você faz. Não deve ser nada fácil, porque eu aqui por muito menos sinto o impacto, né? Por muito menos. Então, assim, é uma honra, uma alegria ter você aqui hoje. E eu vou deixar só você falar, para que a gente aproveite cada minuto, porque se tem alguém que entende, sabe, do assunto, é a Andrea. E, e assim, ela tem em mim não só uma amiga, mas uma intercessora, né, Andréia? Parabéns, que Deus te abençoe. Que bom que tem você aí, a Fernanda Tactani, mulheres que eu, assim, admiro demais. E que bom que você está aqui, que bom que essas mães estão aqui. Aqui o meu perfil, ele é principalmente de mães, né? São mães. E eu acredito com força, veementemente, que se a mãe tiver conhecimento da verdade, uma nação inteira pode mudar. Amém. Uma nação inteira pode mudar. Vai ser a partir dos nossos lares. E é por isso que eu ainda estou com esse perfil aqui. É porque eu acredito nisso, né? Eu sou uma gota só. Só uma gota. Eu não sou nada. Sou só uma gota. Mas se a gente junta uma, duas, três, quatro, a gente pode formar, né? Fazer uma onda e quem sabe essa onda ser ouvida. E então é um momento que a gente precisa de muita força, muita lucidez e é necessário, eu tenho falado isso aqui, acho que todos os dias, os estudos, né? Não ter medo da verdade, a mãe precisa se informar e eu acho que eu estou aqui para isso, né? Com isso. Só que eu não sou professora, eu não tenho já participei de muitas palestras sobre esse tema, mas cabe a quem mais entende, né? Entende de maneira profunda, trazer essa riqueza para nós. Obrigada. Imagina, Bia, eu que agradeço. Agradeço muito pelo convite, principalmente nos tempos que nós estamos, a falar isso o máximo possível para a maior quantidade de pessoas possível. É o que a gente precisa mesmo. E Deus abençoe você pelo seu trabalho, né?
quantas mães precisam ser alcançadas e precisam de ajuda também. Muitas vezes estão pedindo ajuda e não sabem até para quem pedir. Então, parabéns, Deus abençoe, né? Que Nossa Senhora continue te dando força, porque também não é fácil, né? E a gente sabe o trabalho da mãe, né? A mãe tem um trabalho tão importante e ele é muito grande, né? É um trabalho muito grande. A educação dos filhos é algo precioso e a gente não pode deixar de dar atenção a isso. Então, é um trabalho grandioso e ajudar essas mães também a entender esse processo, essa importância também é um trabalho muito grande. Então, parabéns, agradeço pelo convite, né? Mais uma vez. É importante, de fato, a gente falar disso sempre. E não é algo palatável, não é algo que as pessoas gostam de ouvir, mas a gente precisa, com aquilo que nos é dado, né? Com a missão que nos é dada, fazer o melhor possível. Então, vamos lá. Estou aqui para A palavra é servir. tua. A palavra é tua. Pode falar. Eu estou com caneta e papel aqui para anotar. Vamos Uhum. lá. Bom, quando a gente vai falar de cultura da morte, sempre fica algo um pouco subentendido, porque o que é a cultura da morte? Por que a gente usa esse termo? E a gente precisa pensar o seguinte, que a cultura da morte, ela é toda essa forma de pensar, é um pensamento mesmo, um pensamento, uma forma de ensinar, um pensamento dominante que tenta fazer nessa sociedade com que as pessoas considerem normal, né? Primeira coisa, elas têm de considerar normal e um pouquinho mais para frente que elas considerem aquilo como um direito e depois de que se considerar como um direito, aquilo passa a ser considerado como um desejo. Então, o que é? O que é considerado? O que as pessoas têm que considerar normal, um direito e depois um desejo? Tudo aquilo que é relacionado à cultura da morte. Ou seja, aborto, a eutanásia, a desintegração da família, a questão da ideologia de gênero, a liberdade ou a educação sexual precoce. Então, o que é a cultura da morte? Todo esse pensamento que faz com que você, na sociedade, ache normal tudo isso, o aborto normal, eutanásia normal, ideologia de gênero normal, educação sexual precoce normal. E depois de normal, o trabalho é fazer com que você ache que isso seja um direito. Uhum. E depois de que isso seja um direito, vai começar a te fazer acreditar que você quer tudo isso. Então, isso é a isso que a gente chama de cultura da morte. Né? Para que a gente, né, a gente vai estudando todo esse tema já há algum tempo. Mas o termo, a expressão cultura da morte foi usada de uma forma muito clara pelo Papa João Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae. E nessa encíclica foi dada uma catequese sobre a vida. E o Papa João Paulo ele tinha um olhar muito atento para as investidas de implantação dessa cultura da morte ou dessa tentativa de modificar a estrutura da sociedade. E essa tentativa de desconstrução da sociedade, ela foi sintetizada pelo Papa João Paulo II como cultura da morte. Nessa encíclica, ele fala uma coisa muito interessante, Evangelium Vitae, é muito importante que nós tenhamos, que nós leiamos, né? E aí ele diz o seguinte, que nós estamos no meio da guerra entre a cultura da vida e a cultura da morte. E aí ele diz que é muito importante que nós estejamos conscientes do que é essa guerra. Então, a cultura da morte, ela se coloca como inimigo a combater. E a gente precisa combater, mas de maneira consciente.
Por que que muitas pessoas têm sucumbido a todas as investidas da cultura da morte? Porque não sabem que está sendo vítima de uma cultura, que estão sendo vítimas de uma cultura da morte. Quando a gente vê, porque é tudo muito, muito disperso, mas tudo tem muita ligação. Quando a gente vê um movimento de mães contra um youtuber aí, quando a gente vê um grupo de pessoas fazendo o boicote a redes de TV que usam da sexualização infantil para alcançar as crianças. Tudo isso, né? Essas pessoas estão tentando resistir ao que a gente chama de cultura da morte, que é essa tentativa de modificar a estrutura social. E a cultura da morte faz isso, né? Mas quando a gente olha tudo isso, né? A gente pensa assim, bom, então a cultura da morte é aborto propriamente dito? Não, o aborto é uma das frentes nas quais essa cultura age, né? E as outras frentes são tão importantes quanto, mas no aborto a gente vê a ação muito mais modelada, porque, vejam, gente, a gente acaba vendo a gente fica sem sensibilidade, porque é assim que eles fazem com que as pessoas fiquem, sem sensibilidade ao ver a morte de um ser humano. Independente da idade. Com a cultura da morte e com a promoção do aborto, muitas pessoas deixaram de ter sensibilidade com a morte de um ser humano. A gente pode fazer uma analogia quando você tem uma execução em algum estado na qual a pena de morte é permitida, e aí você tem uma comoção muito grande da sociedade que vai para lá, que faz piquet, que faz passeata em frente ao sistema prisional, à prisão, à penitenciária. E aquilo causa uma sensibilização social muito grande, porque uma pessoa vai morrer. Uma pessoa vai ser executada. Mas o contrário já não causa mais sensibilização nenhuma quando um bebê vai ser executado? Como assim? Aí, assim, a pergunta que eu sempre faço às pessoas: você tem certeza que toda essa dessensibilização, toda essa falta de humanização com a qual você olha para um bebê no ventre, não é fruto de uma agenda, de uma investida no mundo? Você tem certeza que isso é natural? Que do nada você achou normal matar um bebezinho? Se um homem que é culpado, a gente se sensibiliza, o coração fica em choque de saber que ele vai ser executado, que vão lhe tirar a vida. Um bebê inocente, que não tem como se defender. Isso não nos causa nenhuma sensibilização? Então, esta é a resposta que eu tenho para quando me perguntam o que é a cultura da morte. A cultura da morte é este trabalho feito há décadas que serve para dessensibilizar as pessoas em relação à vida humana. E não é a vida humana simplesmente, mas é a mais inocente das vidas humanas. É a vida por nascer. E aí, a cultura da morte vai se transformando numa frente de batalha. E muitos de nós acabamos caindo nessas garras porque a gente não consegue mais enxergar as coisas com os olhos da verdade. Né? Mas para que a gente consiga fazer uma linhazinha do tempo, por que eu falo que isso não é uma coisa natural e que isso não é algo que muda com o tempo? Até um determinado período da história, essas coisas ruins aconteciam? Aconteciam. Aborto acontecia? Acontecia. Mas a partir deste período, de um determinado período, o que passou a acontecer? A partir desse período, se começou a trabalhar de uma forma a promover o aborto, a promover a cultura da morte. E é a partir desse período que a gente recorta no tempo para poder falar que ali se começa de maneira oficial a cultura da morte no mundo.
Se começa ali uma promoção da cultura da morte no mundo. E aí, esse período recortado no tempo, que fica didaticamente muito mais fácil de explicar, eu posso dizer que aconteceu ali no comecinho dos anos 50, em 1952. Certo? Então, em 1952 aconteceu uma coisa, é um marco. Não quer dizer que essas coisas já não estavam sendo pensadas antes. Mas a gente usa esse marco de 1952 e neste marco de 1952 se começa ali um trabalho para a promoção da cultura da morte. Em 1952, então, nasce uma organização, uma instituição chamada Conselho Populacional. Esse Conselho Populacional foi fundado por John Rockefeller III. Junto o John Rockefeller da família Rockefeller, né, da dinastia Rockefeller. E junto com o John Rockefeller, mais alguns especialistas em demografia. No primeiro momento, a gente acha até estranho, porque que se vai colocar especialista em demografia para trabalhar nessa promoção de cultura da morte, né? Mas a causa provável, a causa mais próxima de se colocarem os demógrafos nessa história é porque se fez também muito investimento em demografia, de modo que isso gerasse documentação para que se dessem os passos seguintes da promoção dessa cultura da morte. Mas vamos lá. Em 1952, então, John Rockefeller cria o Conselho Populacional, e esse Conselho Populacional, junto com esses outros demógrafos, investe e pensa a promoção dessa cultura em 3 etapas. Mas para que 3 etapas? Ora, eles estavam entendendo o seguinte, já desde a década de 10, década de 20, se faziam estudos para que se acabasse com a guerra. Por quê? Porque eles entendiam que o ser humano era muito belicoso e que eles faziam tanta filantropia, e aí se fazia filantropia e quando vinha a guerra acabava com todo o bem que era feito. Isso é um problema. E aí nós tínhamos também, se tudo isso acaba em guerra, qual que é a razão desse pessoal fazer guerra? Porque a consequência a gente já viu, é acabar com aquilo de bom que nós fizemos. Então, por que eles fazem guerra? Ah, mas é claro, sabe por que que é? É porque tem muita gente no mundo. Se tem muita gente no mundo, tem escassez de provisões. Se tem escassez de provisões, né, alimentos, saúde, moradia e tal, a gente precisa fazer um plano de contenção ou um plano de controle populacional, de controle de natalidade, certo? Havendo, então, esse consenso, o Conselho Populacional existiu para quê? Para trabalhar para que a natalidade, a taxa de natalidade chegasse a 0. É desumano, de fato. A gente vê assim e lê, e lendo os relatos também, lendo os relatórios deles. E você vê isso, né? Nós precisamos trabalhar para que a natalidade chegue a 0. Não vai nascer ninguém, né? Bom, eles decidiram fazer esse trabalho em 3 etapas. A primeira etapa, começando em 1952, foi o quê? Foi investir e incrementar centros de estudos especializados em demografia e financiar demógrafos. Nessa época, inclusive, a gente tem relatos até de um demógrafo, o Dr. Jorge Martini, e ele fala de que foi dada uma quantidade de dinheiro imensa para os demógrafos, inclusive aqui no Brasil,
e que se estudassem toda a questão demográfica nos países subdesenvolvidos. E para que se fazia, né? A razão era o quê? Era fundamentar com o estudo demográfico para dar subsídio para que a segunda etapa do Conselho Populacional tivesse andamento, fosse iniciada. Então, esses demógrafos fariam um estudo detalhadíssimo de cada ponto importante dos países em questão para os quais eles foram mandados. Os países foram principalmente na Ásia e na África. E com esses estudos, se daria ali uma segunda parte, a segunda etapa dessa tentativa de reduzir a natalidade mundial. Qual era a segunda etapa? A segunda etapa era inserir ou implantar centros de planejamento familiar nestes países nos quais foram feitos estudos demográficos. Certo? Então, nós tínhamos lá a primeira etapa era investir pesado em estudos demográficos nos países de terceiro mundo, e aí nós tivemos a segunda parte a segunda etapa dessa estratégia do Conselho Populacional, que era, então, nestes países, com os dados demográficos em mãos, instalar conselhos, centros de planejamento familiar. Mas como é que se deu isso, né? A gente vai falando das etapas e uma coisa interessante era o seguinte, você pensa o seguinte, você coloca demógrafos para estudar a demografia de cada país ali que é do seu interesse. Uhum. E aí, imagina, foram países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, países com imensas necessidades. E uma forma de convencer os governantes desses países a deixar esse pessoal do Conselho Populacional entrar em território deles, era dizer o seguinte, senhor governante de tal país, nós temos aqui um estudo sobre o seu país, fizemos um estudo durante anos, e aí nós estamos dizendo o seguinte, todos esses problemas que o senhor tem, é porque tem muita gente. Meu Deus. Então, o que a gente tem para oferecer? A gente pode ajudar. Nós temos a ajuda. Se o senhor permitir, vamos colocar aqui um centro de planejamento familiar no bairro tal, no estado tal, na cidade tal. E no que consistia esses centros de planejamento familiar? A implantação do DIU, o aborto, né, e a esterilização. Ou seja, era uma casa de extermínio da natalidade, né? Então, era exatamente isso. Bom, essa era a segunda etapa. A terceira etapa consistia em algo mais pomposo, que era o quê? Os membros deste conselho populacional, principalmente na pessoa de John Rockefeller, tinham a incumbência de convencer o governo federal americano de que essa questão da superpopulação mundial era uma questão de segurança pública dos Estados Unidos. Então, quem tinha de resolver eram os Estados Unidos. Então, no que consistia a terceira etapa disso? Era fazer um lobby com o governo federal, e este governo federal americano tinha que se convencer, de que tudo que estava acontecendo no mundo era uma questão de segurança interna americana. Às vezes, quando a gente vê uns filmes americanos e que toda a salvação vem dos Estados Unidos, não é para menos, parece que está no DNA deles achar que eles têm que fazer tudo pelos outros, né? Então, é interessante, mas essa era a terceira parte. O que aconteceu quando o John Rockefeller fez isso? Foi com o presidente Nixon. O presidente Nixon caiu. Ele falou, nossa, sim, é verdade, temos que conter a natalidade no mundo. É muita megalomania para um grupo só, né? Mas é verdade, aconteceu isso. E aí, por causa desse processo, né, esse processo de lobby,
de o presidente Nixon entender que ali era um problema dos Estados Unidos. Daí surgiu um relatório chamado Relatório Kissinger. E esse relatório, gente, eu acho que ainda está disponível na internet, eu acho que vale a pena a gente ler. E nesse relatório se reconhece, ele é bem pesado, assim, mas que nenhum país conseguiu diminuir a taxa de crescimento populacional sem recorrer à legalização do aborto. Então, veja, começou ali criando um centro, né, o Conselho Populacional. Esse Conselho Populacional organizou a tarefa de reduzir a natalidade em 3 etapas. Essas 3 etapas consistiam em, primeira etapa, investir nos estudos demográficos em especialistas, centros de estudos demográficos também. Segunda etapa, implantar centros de planejamento familiar nos países subdesenvolvidos. E estes países só aceitaram porque entenderam o quê? Entenderam que, a partir da implantação desses centros, metade dos problemas deles seriam resolvidos. Mas é uma coisa interessante, não acreditem em mim. Né? O relatório Kissinger está aí para a gente ver. Certo? Podem pesquisar. Esse relatório foi fruto de um lobby pesado de John Rockefeller. Se vocês pesquisarem a questão do controle de natalidade na África, não fiquem surpresos de como Nelson Mandela atuou nessa época. Não fiquem surpresos. Então, está tudo documentado. A grande questão é a seguinte, como que isso foi repassado? Como que isso foi noticiado? Aí é uma outra história, que aí a gente vai... né? Se der tempo, a gente fala. Aí que tá o negócio, porque é como eles contam a história. Exato. E aí fica essa confusão, porque eles são donos aí eles estão... são dominantes nos meios de comunicação. Então, até eu falei aqui no meu perfil, eu sou uma gota, você, mãezinha, aí é outra gota. Mas, né, a gente precisa ter muita força de nos unir, porque nós somos sim a maioria, somos sim fortes. Contudo, esse mínimo, eles são a ponta ali da pirâmide, né? Nós somos a base. Só que esse mínimo eles têm a comunicação nas mãos, as escolas, as leis. Então, não é brincadeira. Tudo que chega, que nem a gente está aqui hoje, mas uma maioria esmagadora está vendo a Globo, né? E a Globo chega em todos, não é só a Globo canal. Eles são donos assim de vários sites, rádios, revistas, jornais. Então, é uma questão seríssima. E aí é formado a cultura, igual a Andrea tá dizendo aí, né? Que não vai dar tempo da gente falar tudo, mas é importante buscar essa verdade, igual ela falou. Não é uma questão de acreditar nela ou em quem seja. Não é uma coisa secreta, ela é discreta, né? Estão nos sites, eles não escondem nada, tem livros, tem dados, mas ninguém vai atrás. Esse é o ponto. Mas pode continuar, Déia, querida. Tá. Mas, então, assim, a gente vê o quê? Tudo isso está documentado, né? E aí a gente reconheceu, a gente percebeu aqui as 3 etapas que o Conselho Populacional usou para reduzir a natalidade mundial. A ideia era reduzir a 0, certo? Então, eles trabalharam para isso. Acontece, então, o seguinte, nós tivemos lá o relatório Kissinger, e aí, em paralelo, você tinha a USAID, que é uma agência de ajuda americana, que durante uma década ela passou a financiar o controle populacional em todo o mundo. Veja, era uma agência de ajuda humanitária. A USAID é uma agência de ajuda humanitária. Mas
Veja o trabalho de lobby que foi feito com o governo americano. E então, a partir do relatório Kissinger também, você tem uma agência de ajuda humanitária internacional que começa a promover no mundo inteiro, no lugar de enviar ajuda, promove o aborto, promove o controle de natalidade, né? Lógico, além do uso de contraceptivos, e legalizado e não legalizado, porque isso dependeria muito da legislação de cada país. Né? Então, a USAID também financiou uma pesquisa que acabou com a disseminação de um abortivo e em escala internacional. Também financiou e iniciou com a distribuição de muitos aparelhos para a prática do aborto em países menos desenvolvidos. Foi com a ajuda da USAID, né? O diretor da USAID, inclusive, ele dizia que com os recursos que foram disponibilizados pelo Congresso americano, então veja, ó, a gente passou por todas as 3 etapas, a última etapa era convencer o governo americano de que aquilo era um problema deles, de segurança interna, e então todos os aparatos americanos foram usados para isso. Então o Congresso americano desembolsou dinheiro junto, né, para a USAID, junto com a USAID, e aí o diretor da USAID, ele dizia, olha, com dinheiro que foi disponibilizado pelo Congresso americano, foram os maiores já liberados em toda a história americana. E ele fala que foi, inclusive, assim, foi uma coisa muito maior do que as maiores ajudas que já foram feitas no governo americano. E com esse dinheiro, ele fala que ele poderia diminuir drasticamente a taxa de crescimento populacional de qualquer país em 5 anos. Tem um documento do então diretor da USAID, o Heimer Heaven-Holt, né? E aí ele fala isso, né? Ele que fala que se ele utilizasse, ele diz assim, olha, com todo esse dinheiro, a gente poderia reduzir a natalidade em 5 anos num país. Mas se fosse promovendo o aborto, se esse dinheiro também se utilizasse do aborto, seria em 2 anos. Então, são eles dizendo. Até agora eu não disse nada da gente, né? Da nossa boca. São eles dizendo. Então, o primeiro diretor, né, desse escritório e tal, ele era muito competente, de fato, no que ele fazia. E ele fala mesmo de quanto que ele já fez de aborto, de quanto que ele já conseguiu, fez de aborto não, mas de quanto que ele já auxiliou, né, nos abortos, na redução populacional. E a USAID, ela treinava médicos no Hospital Johns Hopkins, que eles tinham que aprender ali a esterilização de mulheres de modo rápido, através de laparoscopia. Tudo isso com dinheiro americano, com dinheiro de contribuintes, por exemplo. Né? E quase todos os ginecologistas daquela época foram treinados com dinheiro desse financiamento americano para a USAID. Porque ela levava gente de vários lugares do mundo para aprender essas técnicas no Johns Hopkins. Então, veja, não era uma coisa... há quem diga, né? Olha, isso daí parece teoria da conspiração. Olha, parece mesmo, viu? Parece mesmo. Se você olha assim, mas você pensa, não, é muita loucura. Quem que ia trabalhar para fazer isso? Até você ler o que eles mesmos escrevem, né? Então, é isso, né? As fontes primárias. Eles escreveram, eles realizaram, né? E com essa ajuda da USAID, também foi distribuído o kit de aborto manual, que é o que a gente chama de AMIU, né? Que é a aspiração manual intrauterina. É uma técnica, inclusive na qual a ex-ministra Meneguzzi disse que foi treinada na Colômbia. E essa técnica consiste em um aparelho que faz um vácuo manual inserido no útero e ele aspira manualmente a criança em gestação. Era um kit para ser usado sem energia elétrica. Então, ele foi desenvolvido para ser usado em países bem subdesenvolvidos mesmo. Às vezes em aldeias afastadas, em lugares paupérrimos. Foi para isso que foi desenvolvido o AMIU. Né? É toda uma inteligência que foi usada para isso. Então, a USAID, ela inclusive presenteava os médicos em clínicas
para divulgar o aborto, né? Então ela presenteava com a Miu, com um aparelhinho. E então, o que acontece? Com tudo isso, se juntou a USAID com o Conselho Populacional. E eles passaram a promover o aborto no mundo. Certo? E isso é documentado. Aliás, eu acho que vale muito a pena. Tem um livro que chama Segundas Intenções, do Donald Critchlow. Este livro está sendo vendido pelo Centro Dom Bosco. Foi publicado, né, foi traduzido e está sendo vendido pelo Centro Dom Bosco. E é muito interessante que a gente adquira esse livro. Tá? Então, o nome é Segundas Intenções e o autor é o Donald Critchlow. Ele faz ali um relato disso que eu estou falando para vocês com muito mais detalhes. Então, é bem bacana que a gente compre esse livro. Tá? Então, o que acontece? Você, num determinado momento, juntou a USAID com o Conselho Populacional. Aí, em 1973, o Congresso americano aprovou a chamada Emenda Helms. Essa emenda, ela proibia o uso de dinheiro americano na promoção de serviços internacionais de aborto. E aí a gente pensa, nossa, que bom, acordaram, né? De certa forma, sim. Mas ninguém fica, né? Quem está ali para promover o mal sempre tem um jeito de continuar fazendo. Então, em resposta a isso, com a doação de $500 milhão de uma fundação chamada Fundação Scaife, era um grupo da Carolina do Norte, da Universidade da Carolina do Norte, eles foi criado o IPAS. O IPAS é International Pregnancy Advisory Services. E esse IPAS, ele tinha um enfoque de estabelecer clínicas de aborto nos países em desenvolvimento. Ou seja, nos países subdesenvolvidos, né? E o IPAS, ele passa a treinar no Brasil, ele treinou no Brasil, através do Ministério da Saúde, cerca de 1.000 médicos com técnicas de eu vou dizer aqui porque é o que eles chamam, técnicas de esvaziamento de útero, né? Quem faz esvaziamento do útero, gente? Não. Faz também um aborto. Nossa. Né? E aí ali eles encontraram a justificativa perfeita para continuar fazendo o aborto. Então, veja, nós temos essa primeira estratégia. A primeira estratégia era promover a redução do controle da natalidade no mundo. E foi feita em 3 etapas. Essas 3 etapas, por mais que nós, que na paixão, sem racionalidade, a gente tenha raiva, foi muito bem feito. Foi muito bem feito. Né? Veja, as pessoas usam uma mentira com uma roupa de bem. Então, por que eu digo isso? Nós precisamos cuidar do mundo. Porque tem muita gente. Se tem muita gente, a gente tem que impedir que nasça. Porque a gente tem que cuidar das pessoas. Uhum. É maléfico, de fato. É uma pena, inclusive, que muitas pessoas boas caiam nisso. Mas é maléfico, é maligno. Né? Então, você tem toda essa etapa do Conselho Populacional, como eles trabalharam. E aí o tempo passa e o Rockefeller percebe o seguinte, olha, tá bom, nosso trabalho foi feito, a gente conseguiu reduzir a população em muitos lugares. Mas, olha, o negócio é o seguinte, daqui a um tempo isso vai acontecer de novo. Rockefeller pensava, ele chegou a essa conclusão. Ele falou assim, tudo bem, a gente trabalhou duro, foram anos fazendo isso, mas vai chegar um tempo que vai equilibrar de novo, porque a gente já abortou quem tinha de abortar, já fez o que tinha de fazer, e agora, né? Aí a gente começa a ver que é o seguinte, isso aí eu tô falando da década de 70, né? 73, 74... E a gente vai perceber o seguinte, que o paradigma muda. Enquanto com essa primeira estratégia do Conselho Populacional se estavam usando técnicas pseudomédicas, mas que fossem da área da saúde,
Então, em 74, 73, 74, isso passa a mudar, né? E aí, um cientista, na verdade, ele era um cientista social, já conhecia o John Rockefeller, já conhecia e muito bem, como que eu digo, muito próximo dos demógrafos que ajudaram a fundar o Conselho Populacional. Esse cientista social escreveu um artigo na revista Science. Esse artigo foi escrito no final da década de 60, na verdade. E o cientista é o Kingsley Davis. Esse cientista social, ele começou a ver que o trabalho do John Rockefeller e do Conselho Populacional era um pouco pueril. Então, ele olha, analisa, vê, tudo bem, deu uma reduzida, ele faz o mesmo raciocínio que o John Rockefeller. E aí, ele escreve um artigo que chama assim, Política Populacional. Os programas atuais terão sucesso? Também está disponível na internet. Né? Política Populacional, 2 pontos. Os programas atuais terão sucesso? É um artigo que está na revista Science. O nome do autor é o Kingsley Davis, um sociólogo. E nesse artigo, o que ele faz? Ele diz que essa coisa de tentar reduzir a natalidade com aborto, com DIU, é pueril. Porque não está, esse pessoal que está promovendo isso, não está enxergando que isso não adianta quase nada. Porque tudo bem, você está ali e pega a mulher que está grávida e faz o aborto nela. Ou você pega a mulher e coloca o DIU. Mas, imaginem, gente, se essa mulher quiser engravidar lá na frente, pronto, ela vai engravidar. E aí vai nascer bebê. Então, não vai ter redução de natalidade, né? Pois bem, o que o Kingsley Davis, um sociólogo, então ele trabalha com as estruturas sociais de fato, né? Ele diz o seguinte, ó, para que você controle efetivamente a demografia, então você tem de mudar a sociedade. E você tem de mudar os usos, os costumes e as leis da sociedade. Veja, é um trabalho de engenharia de verdade. É o que a gente pode chamar de engenharia social. E o Kingsley Davis fala isso em 1967. Ele fala isso. Já contrariando o que o John Rockefeller estava fazendo, né? Então, imagina, ele entende o seguinte, ó, esse pessoal está promovendo aí aborto, está promovendo DIU, é tudo muito bom, funciona, né? Funciona ali, é pontual. Mas ele não vai impedir que esta mulher lá no futuro queira ter mais filhos. Ela não quis esse, mas ela pode querer outros. Então a gente precisa mudar a sociedade, mudar a estrutura social, mudar a forma da mulher enxergar a si mesma. E pensar, né? Exato, ela tem de pensar diferente. É isso que tem que acontecer. Então, o Kingsley Davis diz que mais do que distribuir contraceptivos, é preciso alterar todo o tecido social. E alterar o que mais, gente? Porque para você alterar o tecido social, você não faz sem antes alterar a família. Então, já temos aí um alvo. É a família, né? E para quê? Primeiro, para que a mulher não queira mais ter filho. E dentro da família, na intenção de se atacar a família, você ataca primeiro quem? A mulher. Ela é a Né? coluna. Ela é o A coração da coluna. alma da casa. Você acertou o coração, Exato. é tudo. Um tiro no coração é a mulher, desde Gênesis, né? Agora diz, não é uma inteligência demoníaca, mas uma inteligência certeira? Certeza, é isso aí.
É Isso aí. isso. E a gente está sendo vítima de um tiro certeiro. Sim, é Veja, direcionado. O canhão tem direção, assim, eles não estão atirando para todo lado. Existe toda uma estratégia, um preparo, é direcionado e o alvo eles têm o alvo certo, porque pegou a mulher, gente, acabou a família. é, Acaba a família. Porque o homem, quando o homem sai da casa, a gente tem esses dados, né? E tudo mais. Quando o homem ele sai da casa, a mulher consegue ainda educar os filhos. E educar os filhos é educar uma sociedade. Ela é naturalmente a educadora. sim. Agora, quando acerta uma mulher, aí E quantas, né, Bia? Quantas já estão caídas, né? sim. Bom, é o tiro certeiro, de fato, né? Mas imagine, o Kingsley Davis entendeu tudo isso. E aí, o que que ele faz? Ele tenta falar disso, mas o Rockefeller acha demais. O nome do artigo, o artigo do Kingsley Davis, o artigo do Kingsley Davis é Política Populacional. Os programas atuais terão sucesso? Tá bom? Então, voltando, né? O, o John Rockefeller achou que era demais isso Aham. que o Davis estava falando. Porque imagina, o cara ia chegar agora e dizer assim: olha, nós queremos alterar a estrutura da tua família. Então, John Rockefeller achou muito, era melhor não, ficou, né, meio balançado, mas não quis entrar nessa forma de ação. No entanto, um tempo depois, surge uma figura que vai mudar isso. E é uma figura feminina. E ela era uma aluna do Kingsley Davis, foi aluna do Kingsley Davis, e funcionária da Fundação Ford, que é que é um outro ator que entra na jogada para auxiliar nessa promoção da cultura da morte no mundo. Uhum. Então você tem aí essa moça chamada Adrienne Germain. A Adrienne Germain, aluna do Kingsley Davis, ela convence o John Rockefeller a alterar a forma de ação para promover a redução da natalidade. E aí, num almoço que ela teve com o John Rockefeller, ela o convence a mudar, né? Então, para que se controle, para que se tenha um controle demográfico mundial, ela diz que o Rockefeller vai ter de mudar a forma de trabalhar. Então, eles vão ter de olhar essa luta, vão ter de olhar tudo isso a partir da perspectiva feminina, certo? Então, neste momento, ela falando, né? As pessoas que estão promovendo, vocês vão ter de promover o seguinte: a luta das mulheres, promover o direito das mulheres. Vocês têm de focar a luta no papel do direito das mulheres, certo? Você não precisa agora ficar falando de aborto. Não usa mais essa palavra. Não use Uhum. mais isso, seu John Rockefeller. Agora a gente tem que focar no direito. Nós vamos fazer a mesma coisa, mas a gente vai dizer que é direito da mulher. A gente tem que olhar por uma perspectiva feminina. A mulher engravidar vai ser um impedimento para que ela melhore de vida, para que ela ascenda na carreira. Uhum. Então, o que, que acontece? Se trabalhou de forma a alterar a percepção de bem, isso é fato. Sim, E a sim. mulher, de trabalhar a mulher como oferecer a ela um lugar no mercado de trabalho, oferecer a ela uma carreira absurdamente extensa. E Sim. aí, gente, eu vejo assim, a mulherada
não, eu não posso engravidar agora porque eu tenho que fazer mestrado. Eu não posso engravidar agora porque eu tenho que, sei lá, conseguir uma promoção não sei onde. Olha, em termos gerais, mestrado a gente faz até morrer. Mas a mulherada não tem filho até morrer. Tem tempo? Tem tempo. Tem tempo, e esse tempo ele é consumido de maneira tal que ela nem percebe, porque ela está numa distração crônica já. Exato. Uma distração crônica, buscando questões externas e que no fim não realiza. E agora a gente chegou num ponto que é as pessoas que estão aqui vendo a gente, que é a mulher, e por que nós estamos inseridas nessa coisa toda, por que esse combate é também nosso, é meu. O que isso tem a ver com a educação dos meus filhos? Porque se eu tiver escrava aqui, na minha mente, de tudo isso, eu não vou conseguir educar os meus filhos. Eu não vou, mesmo eu que, sou aberta à vida, tenho os meus filhos, mas se isso não tiver entendido aqui, não vai bastar rezar, não vai bastar, porque, gente, tudo isso é muito estruturado. Então, como a gente chegou agora nesse ponto, que eu acho que assim é aqui que a gente precisava também chegar e seguir adiante, eu queria perguntar se você podia continuar com a gente. Eu tenho 4 minutos. Só? Mas a gente continua. Eu vou abrir uma nova live. E eu vou pedir para vocês que estão aqui aproveitarem dessa mulher, gente, porque eu fui atrás dela em congresso, em fórum, em outros estados. E daí você paga ônibus, você paga gasolina, você paga pedágio, para ter um pouco do acesso desse conhecimento, que são anos de estudo. E daí você está na sua casa, no seu celular, né, nesse conforto. É um investimento de muitos livros, de muitos anos de estudo. Então, eu entendo isso daqui como uma grande oportunidade de economia, de tempo, de dinheiro e de tudo. Então, porque o que está sendo passado para nós é um impacto de mudança de vida a partir de nós aqui. Quando vem o entendimento e a verdade, tudo muda. Então, eu vou abrir uma nova live e a gente vai aproveitar dela, tá bom, Deia? Pode ser? Tá ótimo. Deixa eu só te perguntar, você vai salvar essa live? Essa daqui eu vou tentar aqui agora. Tá. E vamos ver o que vai. Se eu não vou tomar um. Porque essas palavras eu já percebi que eles depois Uhum. fazem isso no Tá. Instagram. Mas Tá vamos jóia. seguir. Eu vou abrir outro aqui, tá bom? Tá jóia. Até daqui a pouco. Até.